Olá, sou Carlos Raton e hoje o assunto desse mês é bem importante. Esse ano completa 60 anos do golpe militar de 64 e a vinda, né, do navio prisão aqui para o Porto de Santos, uma coisa atrelada à outra, e é um assunto muito importante, inclusive para a região, para pessoas que nem imaginam que nesta região teve um navio prisão. E aqui à minha frente não teria outra pessoa melhor para falar sobre isso. Eu vou até ler aqui o pequeno currículo dela, porque senão, para vocês entenderem a importância dessa moça aqui. Jornalista, advogada, professora do curso de jornalismo da Unisantos, mestre em ciências da comunicação pela USP, pesquisadora de direitos humanos, escritora e palestrante. É autora do livro Raul Soares, um navio tatuado em nós, sobre o navio presídio usado no Porto de Santos em 64. E ainda este ano publicará nova obra sobre esta temática. Integrante do Grupo de Pesquisas de Direitos Humanos e Vulnerabilidades da Unisantos, pesquisa da ditadura militar no Brasil com ênfase na violência institucional contra trabalhadores do Porto de Santos a partir do golpe de 64. Em 1997, conquistou o prêmio jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, categoria Literatura com o conto Bala Perdida. À minha frente, a professora Lídia Maria de Mello. Muito obrigado por ter vindo aqui no programa. É uma honra estar com você. Minha chefe, já foi minha chefe, já trabalhei com você, ajudou a forjar muitos repórteres, isso é muito importante. Obrigado, Lídia. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de poder falar sobre esse assunto muito importante para a história do Brasil, para a história de Santos. Olha, para quem não sabe, além de ser uma pessoa que estudou muito esse tema, a Lídia sofreu na pele a ditadura militar, né? O pai dela foi preso no Raul Soares, e eu queria que começasse um pouquinho sobre essa questão, né? Lídia, foi difícil muito para a sua infância, foi muito difícil em função disso. Então, eu costumo dizer que eu não escolhi esse assunto para pesquisar, eu fui escolhida. Assim, não só eu, né? Como as minhas irmãs também, mas como a mais velha, que eu tinha 6 anos quando isso aconteceu, em 64, quando meu pai foi preso. Ele foi preso não só no Raul Soares, como também no Palácio da Polícia, onde funcionava a Delegacia de Ordem Política e Social, que era a DOPS. A DOPS, que é vinculado ao Departamento de Ordem Política e Social, que é o DOPS. Né? Então, essas coisas hoje em dia, sempre falo DOPS, né? Mas exatamente, é a DOPS, acabou virando assim, o DOPS Santos, tá. Né? Mas assim, porque tinha a delegacia, que era a 4ª Delegacia de Ordem Política e Social, porque o DOPS tinha nível estadual. Então, e assim, fosse estadual, mas em outros estados também havia DOPS, né? Então, assim, na verdade, ele era nacional e cada estado administrava o seu. E tinha as delegacias. E aqui a Delegacia de Ordem Política e Social funcionava no Palácio da Polícia, que até hoje está em reforma, inclusive. Exatamente, na Rua São Francisco, 136, aqui no centro de Santos. E isso é muito importante. Então, meu pai ele era funcionário da Companhia Docas de Santos, ele era portuário. E ele se candidatou, entrou numa chapa, ele foi convidado para participar de uma chapa do Sindicato dos Operários Portuários, ao qual ele era afiliado. Ele é sócio do sindicato, né, associado do sindicato, e ele fez parte dessa chapa, e que foi eleita em outubro de 1963, no ano anterior. Tomou posse em novembro essa diretoria, que era presidida pelo Manuel de Almeida, que era a 3ª gestão dele. E em março houve o golpe, quer dizer, a gente fala março, mas aqui em Santos aconteceu no dia 1º de abril. É verdade. A invasão foi no dia 1º de abril dos sindicatos. Então, porque a movimentação de tropas saindo de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro para depor o presidente da República, que, por coincidência, estava no Rio, porque a capital do país era Rio, mas em 61 foi inaugurada Brasília, eu já estava lá. Mas naquele dia 31 ele estava, o João Goulart, que era o presidente, que era chamado de Jango, né, que era o apelido dele de infância, e todo mundo chamava de Jango, ele estava no Rio. Então, as tropas se movimentaram em direção ao Rio, as tropas do Exército, em 31 de março. Mas
de fato mesmo, as coisas ainda foram se concretizando a partir do dia 1º. Então, aqui em Santos, já havia aquele rumor, bom, no país todo, de que alguma coisa podia acontecer. E meu pai dormiu não, passou a noite no sindicato, junto com mais 4 diretores. E de manhã houve a invasão do sindicato, assim como outros. Foram 16 sindicatos, mais 2 delegacias sindicais, e teve alguns órgãos também que eram ligados à Marinha Mercante e ao Porto e à Pesca, foram invadidos. E os diretores que estavam lá foram levados presos, e aí foram levados inicialmente para o Palácio da Polícia, porque lá em cima, no último andar, havia a cadeia pública de Santos, era lá. Sim. Então, os presos correcionais foram soltos para que os presos trabalhadores, sindicalistas, e não só sindicalistas, por exemplo, advogados que prestavam assistência aos sindicatos também foram presos. Políticos locais. Políticos, médicos, engenheiros. Então, a lista Enfim. é muito grande. Então, foram levados inicialmente para a cadeia pública. E não havia lugar para todo mundo. Nas celas, eles se revezavam para dormir, para descansar. Uns ficavam em pé, e outros deitavam, depois faziam... Porque não havia lugar para todo mundo. Aí, no dia 24 de abril, chegou o navio Raul Soares. Sim. Ele não recebeu os presos imediatamente. Eles prepararam o navio e, no dia 29, começaram a receber. Primeiro foram militares, porque o navio também foram presos militares lá. Exato, militares contra o golpe, né? Contra o golpe, exatamente. Existiu isso, Exatamente. Embora essa parte da história parece que ninguém fala, né? Muita coisa não se fala. Teve umas resistências, né? Dos próprios militares, alguns militares que resistiram. Exatamente. Então, foram muitos. Assim, dos grupos atingidos, segundo o Brasil Nunca Mais, o primeiro grupo foram os militares, em questão de número. E segundo, os trabalhadores, portuários principalmente, mas os trabalhadores. Então, ficam as categorias mais atingidas. E, normalmente, não se fala muito disso, da participação dos trabalhadores, que foi a linha de frente. Exatamente. Né? Então, foi a partir daí que, assim, eu tinha 6 anos, a minha irmã mais velha tinha 8. A mais nova era recém-nascida. Não teve como esconder da gente que, de repente, o pai não voltou para casa. O que aconteceu com o pai? Está preso, minha mãe não escondeu da gente. E a gente sempre acompanhou tudo o que acontecia. Meu pai lia jornal, minha mãe, enfim, e a gente acompanhava isso e assim, se conversava na nossa frente. Meu pai, eles ouviam o rádio, era o jornal falar do Tupi à noite. Sim. Porque nem tinha televisão ainda. A televisão chegou na minha casa em 67. Certo. Aí a gente começou a acompanhar festivais de música, aquelas coisas dos festivais que hoje, como o pessoal vai para o estádio torcer pelo time de futebol, o pessoal ia torcer por uma música. Certo. Então, assim, eram torcidas. Que acabou, assim, e essa efervescência musical, cultural, acabou em 68, né? Um novo golpe, um golpe em cima do golpe, né? Exatamente. Que aí mais gente presa aí 5. Exatamente, né? muitas coisas. Agora, até você falou... Então, assim, eu me dediquei a esse assunto porque a vida me levou a isso. E a minha irmã, por exemplo, a mais velha, que ela era... assim, nós estudávamos na escola dentro do sindicato. Os sindicatos operários portuários, no andar térreo, metade do prédio era da escola. Então, eu estava começando o 1º ano primário. A minha irmã estava no 2º, a mais velha. E, a partir daí, a minha irmã, assim, de gente acompanhar tudo o que aconteceu com o nosso pai, porque depois ele saiu, foi solto, ficou 18 dias lá, no Palácio da Polícia, que era DOPS, né? E depois ele voltou a trabalhar nas docas, porque as diretorias dos sindicatos foram destituídas e o capitão dos portos, que era o novo capitão, que foi nomeado já na noite do dia 31 e assumiu no dia 1º, que era o Júlio de Sábia Rembá, e ele nomeou outros diretores, que eram pessoas da confiança da Companhia Docas, enfim, deles. Né? E então eles voltaram ao trabalho, né? Voltaram a trabalhar. No caso do meu pai, ele voltou. E ele voltou a ser preso de novo em agosto, que foi levado para o navio, respondendo a inquérito e tal. Ele foi levado para o navio
E aí ficou 2 meses, até outubro, depois que o navio foi desativado, né? E na verdade, Lídia, as pessoas têm que entender que, naquela época, tirar um pai de família, né? Tem problema, caiu. Tirar um pai de família que sustenta a família, né? Que ajuda a sustentar a família. E uma mãe, que nem os casos, a sua mãe, com 3 filhos, era uma situação muito difícil. Né? Muito difícil. A minha mãe sempre... Além do sofrimento do seu pai. Né? Além da barra psicológica. Exatamente. Foi assim, um sofrimento para todo mundo, para a gente. Exato. Então, a gente não tinha como esconder da gente, das crianças, porque a gente sempre acompanhou tudo. Essa minha irmã mais velha, ela era muito inteligente. Assim, na escola, ela sempre foi, o tempo todo que ela... Na escola, assim, ela era considerada um gêniozinho. E ela, assim, era a primeira da classe, que tirava medalha, naquele tempo usava medalha. Então, ela acompanhava meu pai, conversava com ela, e ela acompanhava tudo. Ela ficou tão chocada com isso, ela começou a desenvolver um problema de saúde. Olha só. Ela começou a desenvolver... A ditadura e seus percalços, fazendo com, enfim, cicatrizes na família. Exatamente. Né? E é aquele tipo de coisa que eu sempre falo, é o que você não vai encontrar em documentos, no processo. Exato. Você só vai saber pelos depoimentos das pessoas. Por isso, é importante os depoimentos que a gente já teve daquelas pessoas, que, infelizmente, a maioria já faleceu dessa geração primeira, não é? Então, porque essas coisas ninguém sabe, né? Exato. Só quantas pessoas fazem um depoimento. E, com o tempo, minha mãe foi percebendo que ela estava com alguma coisa. Levava ao médico, ninguém achava, sabia o que era. Até que um dia um médico disse para ela que, quando a mãe se preocupava muito com o filho, achava a doença que o filho não tinha. E ela continuou vendo que estava acontecendo alguma coisa com ela fisicamente. E, realmente, ela teve. Depois, ela recebeu um diagnóstico de uma doença muito rara, era uma doença autoimune. Então, a doença autoimune, você até pode ter no seu organismo alguma coisa que tem uma tendência àquilo. E pode ser que você nunca desenvolva. E ela desenvolveu essa doença, e era uma doença lenta e progressiva. Então, aos 16 anos e 8 meses, ela faleceu em São Paulo, vítima dessa doença. Então, assim, ela não teve tempo depois, ela nem viu meu pai ser absolvido. Nossa. Porque tudo demorou tanto, né? Ela nem viu. Então, assim, eu continuei acompanhando tudo, né? Então, assim, de repente, me vi envolvida com esse assunto e não tenho como. Eu acho que me sinto meio responsável para fazer isso. Além dessa barra de enfrentar isso pessoalmente, o pai, você, tudo mais, o preconceito era grande, né? Porque todo mundo ficava apontando o dedo. É filha do cara que foi preso, exatamente. Né? Não sabiam nem... Né? Como é hoje um preconceito grande, né, Lídia? Exatamente. Isso, né? É assim, eu vou falar sobre esse preconceito, mas vou só concluir essa ideia que você perguntou sobre a mãe, sobre sustentar a família. A minha mãe tinha 26 anos, meu pai tinha 34 anos. Eles eram jovens. Mas a minha mãe era uma mulher muito forte, viu? Ela foi uma mulher muito forte. Ela segurou essa barra. Então, assim, eu não posso dizer, nós não podemos dizer assim, vocês passaram necessidades. Não, ela não deixou a gente passar necessidade. Nós tínhamos tudo, nós continuamos indo para a escola, tínhamos uniforme, livros, discos, porque assim, a educação era muito valorizada, eles sempre valorizaram muito. E a escola do sindicato era muito boa. E depois, quando saímos do primário, que era chamado antigo primário, fomos estudando. A minha irmã faleceu com 16 anos, ela estava no 2º colegial, já terminando o 2º colegial, enfim. Então, a gente teve estudo e depois eu e a minha irmã mais nova, que conseguimos chegar à faculdade, enfim, fizemos cada uma 3 faculdades. Né? Perfeito. Então, assim, a gente sempre foi incentivada a estudar. Então, a gente não teve, mas ela, assim, ela tinha um criança, mas ela começou a ir para São Paulo, comprar roupa, vender, assim, ela ia a banco para vender, tanto que ela tinha amizade com pessoas de banco que se tornaram freguesas dela, do antigo Banespa, né? Que eram amigas dela até quando ela faleceu em 2021. Então, assim, pessoas que ela fez amizade, então eram clientes dela. Ela ia à casa das pessoas, e era joias, ela ia comprar em São Paulo joias. Ela via roupa, ela falava, essa roupa é perfeita para fulano. Enfim, ela deu conta de sustentar a família, enquanto meu pai não podia. Isso prova que atrás de um homem forte tem uma mulher muito mais forte. Exatamente. Não é verdade? Muito. Então, assim, e é importante a gente falar disso, porque, assim,
às vezes a gente esquece, assim, dentro desse contexto histórico, do papel da mulher. Exatamente. Porque assim, isso fez a minha mãe, porque quando a gente teve a Comissão da Verdade nacional e a municipal, porque eu participei das duas, nós tivemos uma audiência fechada, e essa não saiu publicada em jornal. E a gente foi o relatório em relação ao Raul Soares foi feito a partir dessa audiência fechada. Depois houve uma aberta no Sindipetro, se eu não me engano, mas desse eu nem participei, porque toda vez que a gente fala muito disso, a gente se mobiliza também emocionalmente. Opa, não tenha dúvida. Então, eu sempre dou um tempinho entre um evento mais público e outro, porque senão a gente não aguenta, né? Mesmo agora, assim, é preciso isso. Então, a minha mãe também participou. E ali foi um momento em que nós tinha quase poucos ainda sobreviventes trabalhadores, porque quando a Comissão da Verdade foi feita, demorou muito, né? Então, como tudo nesse país, né? Demorou muito. Então, muitos já tinham falecido, infelizmente, porque teria sido assim muito interessante ouvi-los, eles mesmos falando, né? Mas eram poucos que estavam. Então, a maioria eram as viúvas, os filhos. Então, nós pudemos ouvir algumas coisas, relatos de alguns deles, que eram muito semelhantes com os nossos. Então, a gente viu, se naquele momento a gente tivesse se reunido ou ouvido, a gente ia ver que o sofrimento de uma família era o mesmo da outra. Tanto que, quando eu terminei jornalismo, eu ia fazer um trabalho. Pode tomar, fica tranquilo. A minha proposta foi fazer uma análise de um livro que falava sobre a ditadura. E era um livro de ficção, mas era muito baseado na realidade, era um realismo fantástico. E você identificava alguns personagens, mas eles estavam ali em forma de animais. Ou tinha gente, mas tinha bichos que falavam. Aí você identificava até os personagens. Era um livro do Roberto Drummond, um jornalista que era mineiro, mas ele trabalhava em Minas ainda, ele trabalhava no estado de Minas. Tá. Ele escrevia muito sobre esportes, mas na literatura ele trazia muito da realidade, ele criava. Né? Não era assim, um livro-reportagem, era criação mesmo. Mas a gente identificava muitos sinais daquilo. E eu fui ao Rio de Janeiro em janeiro de 85, que era o último ano que eu estava fazendo jornalismo. Jornalismo foi minha segunda faculdade. A primeira foi letras. E eu fui a um congresso de literatura em janeiro. Estava até tendo Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio e tal. E também ia ter a eleição indireta no congresso, que era Tancredo e Maluf, né? O Tancredo acabou não resistindo, morrendo. Mas ele foi eleito naquele... Sim. Então, foi no 15 de janeiro. Então, eu estava no Rio nesse momento. Aí, nesse congresso, eu encontrei o Roberto Drummond, que era o autor desse livro, que depois eu fui... Era Sangue de Coca-Cola. Quando eu vi a capa e eu li a sinopse, eu falei, nossa, esse livro é muito bom, deve ser muito bom. E ele estava lá, ele autografou, conversei com ele. E aí a minha proposta de TCC, de trabalho de conclusão de curso, era fazer essa análise. Como tinha outras obras que falavam, contavam já o que tinha acontecido, era final da ditadura, e já tinha tido a anistia em 79, o AI-5 já tinha perdido vigor. Então, as pessoas começaram a voltar e começaram a publicar livros contando as suas histórias. Nesse momento, eu achei que... Começaram a respirar liberdade. Né? Nesse momento, eu achei que eu tinha o que contar também, mas... Certo. Era muito difícil, porque a gente passou a vida toda, desde criança, minha mãe falando para a gente, cuidado com o que vocês falam na escola. O que se comenta em casa, o que se fala em casa, não se comenta na rua. Porque ela tinha... Prevendo já... Ela tinha esse cuidado, porque quando a gente chegava em casa, sempre a gente contava o que acontecia na escola. Ah, a professora falou isso, o professor falou aquilo, tal, um professor de tal disciplina. E aí meu pai falava, bom, mas não é exatamente assim. Aí ele dava a interpretação dele, conversava com a gente ouvia e tal. E aí ela ouvia e ela... Mas cuidado com o que vocês falam na escola.
Sim. Né? Não sabe quem está ouvindo, quem está, né? Sim, porque aquilo podia ser muito perigoso para nós também e mesmo para ele, enfim. Então, tinha que ter cuidado. A gente ouvia, sabia. É como se a gente falasse 2 idiomas, Sim. um em casa e outro fora. Sim. Então, a gente sabia o que não podia falar. Então, depois disso, você quer falar, mas você ainda se segura, porque ainda era a ditadura. Sim, sim. Né? Aconteceu a anistia, mas ainda era a ditadura. Meu pai foi anistiado em 1980, mas ainda estávamos na ditadura. Sim, né? sim. Então, a gente tinha que ter cuidado. E aí eu apresentei meu projeto para lá. Então, o primeiro professor que poderia me orientar, que sabia um pouco de literatura também, que era o Roldão Mendes Rosa, ele estava doente, então não podia pegar orientação. O outro professor que eu pensei tinha sido o Lani Valiengo, que naquele ano estava dando aula na faculdade, foi meu professor, Lani. Mas ele já tinha ocupado as vagas dele. Aí eu falei com o Heron Brum. O Heron aceitou. Mas ele disse, olha, Lídia, mas eu não sei nada de literatura, porque assim, não tem esse lado da teoria das letras. Sim. Eu falei, mas eu sou formada em letras, então tudo bem. Você aceita? Ele falou, não, tá bom, tudo bem, vamos lá. E aí, na primeira orientação, ele me perguntou, por que você escolheu esse assunto? A ditadura, mas assim, não a literatura. Aí eu contei para ele por quê. Falei, porque meu pai foi preso político, tal, ele é anistiado. Contei. Ele falou, mas você tem uma história. Ele teve preso o Raul Soares. Mas você tem uma história muito mais importante para contar, trabalho para um. Aí você tem isso aí, é muito mais importante. Eu falei, não, mas isso é a história da minha família. Ele, não, de jeito nenhum. Isso é a história do Brasil, né? Isso é a história do Brasil, é a história de muitas famílias desse país, dessa cidade. E aí ele me incentivou a fazer. No dia que eu apresentei o trabalho, ele disse assim. Ele fez a introdução e ele disse, olha, o meu principal papel nesse trabalho foi não ter mexido numa vírgula. Que bom. Mas aí depois eu falei para ele, não, é muito importante o apoio que ele me dava. Porque o tempo inteiro eu ficava... Você deu um start para você, né? Exatamente. E outra coisa, assim, eu ficava insegura se aquilo podia contar, se eu devia contar aquilo, se aquilo não era invadir a privacidade da minha família. Então, muitas coisas eu não claro que não tinha a ver, eu não contei. Mas, assim, então é delicado para a gente. Então, assim, para escrever esse livro foi um... Diogo, dá para mostrar aqui? Ó, tá ali, ó. Como é que eu faço aqui na tela? Isso. É isso aqui, tá vendo? Esse livro aqui dela, né? Raul Soares, O Navio Tatuado de Nós. Olha aqui, tá aqui. É um livro importante para jornalistas e para estudantes de jornalismo. Ele tem que ler esse livro. Porque assim, eu faço com duas maneiras. Uma parte são as minhas memórias daqueles 21 anos, sim, mas assim, inserido dentro de um contexto do que acontecia no país em várias áreas, né? Sim, sim. E depois a segunda parte é meu pai. Foi a entrevista que eu fiz com ele. Aí eu falei, quando o Heron falou isso, eu falei, vou conversar com meu pai para ver se ele aceita dar essa entrevista, se ele aceita isso. Mas aí ele aceitou de imediato. Então, nós fizemos algumas entrevistas. Eu gravei com ele. Enfim, aí ele vai relatando a parte, claro, que ele sabia mais do que eu, enfim, coisas que eu não sabia. Nós tínhamos ido ao navio Raul Soares, então, na minha parte, eu conto essa visita ao navio. E as suas impressões, inclusive, quando vocês iam falar com seu pai dentro do navio, né? Você contou para mim uma vez, e aí você ficava muito observando o entorno, né? Aqueles sinais, né, que tinham no entorno, é isso que exatamente. Me contou. Assim, é difícil, né? Difícil, porque assim, eu sempre fico... Às vezes eu penso o seguinte... Eles nunca imaginariam que aquela menininha, sim, uma criança, né, ia crescer, ia contar essa história. Pois é. Porque, assim, eu escrevi esse livro, já tinham saído algumas matérias no jornal, e tinha tido o livro do Nelson Gatto, que foi destruído, que o Nelson Gatto era um escreveu desde jornalista, o navio, né? Foi, mas quando ele foi solto, destruíram tudo. Mas não destruíram a mente dele. Lógico, ele reescreveu. Só que depois essa edição foi censurada, eles retiraram. Então, foi em 65 que saiu publicado, eles retiraram de circulação. Bem novo. Sobraram alguns exemplares. E eu até tenho um que eu recebi do irmão dele, que me deu. Quando eu lancei o meu, o irmão veio. Ele já tinha falecido. O irmão me trouxe um.
Mas, assim, então tinha esse livro. E não tinha outros livros sobre o Raul Soares. Então, o meu livro, eu escrevi em 85, mas eu só publiquei como livro 10 anos depois, em 95. Eu publiquei uma reportagem na Tribuna de 1,5 página, porque o editor me convidou. Não sei como ele ficou sabendo que eu tinha, perguntou se eu não queria escrever, e eu escrevi. E até o título, Raul Soares, um navio tatuado em nós, ele surgiu a partir dessa reportagem que eu fiz. Que eu fiz uma síntese contando só o que aconteceu da visita dentro do navio. Então, assim, eu tive que sintetizar em 1,5 página, era um livro. Então, e aí tem uma passagem, quando eu falo da nossa visita, que a gente foi ver as impressões, enfim, eram com metralhadoras, né, ali vigiando. Uma hora eu senti dor de cabeça, acho que eu estava tensa, não é, com aquilo. E aí eu falei para o meu pai que eu estava com dor de cabeça. E cada mesa em que a gente estava sentado, a gente ficava de um lado e eles do outro, e tinha um policial da Polícia Marítima ali, vigiando ali, armado. E aí meu pai chamou e falou se ele não podia arranjar um comprimido para mim. Ele foi buscar, trouxe, era um comprimidinho cor-de-rosa. Mas meu pai agradeceu para ele e tal, e sorriu para ele. E eu achei aquilo absurdo. Como é que meu pai agradecia, conversava com aquele homem, como é que ele sorria para ele? Então, para mim, isso era inconcebível, porque, para mim, policial marítimo aquela figura representa ele e qualquer outro que vestisse a farda de mescla azul clara, aquele cap branco, aquele cinto branco, aquelas polainas brancas, que era o uniforme deles. Eu ficava ofegante quando eu via, eu ficava com raiva. Então, quando a gente foi para descer na lanchinha lá, porque o navio ficou no meio do canal do estuário, ali na direção da Ilha Barnabé, por ali, o Rio Sandi, então a gente tinha que descer da lancha num flutuante, para depois subir a escada. Então, aquilo balançava. Eu morria de medo. Mas até hoje, eu sempre atravesso, né? Claro, moro aqui, não tem como. Mas eu tenho medo. Ficar muito tempo dentro d'água. Fiz cruzeiro uma vez. A Vanessa, minha esposa, é a mesma coisa. Fiz cruzeiro, porque a minha mãe organizou, nós fomos todas, eu achei ótima a experiência e tal. Mas o que eu mais gostei foi ter descido no Rio de Janeiro, ficar em terra. Porque, assim, aquele balanço, eu tenho medo. Então, assim, adoro o mar, mas eu tenho medo. Então, eu desci e eles estendiam a mão para ajudar. E eu puxava a minha mão, eu não queria tocar neles. Então, assim, uma coisa que talvez ninguém percebesse, se bem que a minha mãe percebia isso, que eu ficava com raiva deles. E aí, depois, também eu pedi para ir ao banheiro. Então, além da minha mãe, tinha minha tia, irmã da minha mãe, que foi conosco. E aí ela foi junto comigo. Mas aí o policial foi na frente, acho que preocupado como estava. Porque ele foi forrar todo o banheiro de papel higiênico, estava imundo. E aquilo era um banheiro perto do salão em que as visitas estavam. Imagina no restante. Ou seja, exatamente, eles preparavam para a visita uma coisa, mas se você acabou vendo nesse episódio que o entorno daquilo era muito complicado, né? Era coisa sujo. A minha tia não deixou sentar naquilo. Fora os locais de tortura que tinham dentro do navio. Exatamente. Né? Então, assim, essas coisas a gente não sabia, né? Então, quando nós fomos embora, então a gente ficou olhando, então eu falo disso. E o navio, a gente foi se afastando, foi ficando menor aquela imagem, mas ficou tatuado em nós como os números nos braços dos judeus nos campos de concentração. Então, essa imagem que eu fiz, por isso que saiu Raul Soares, um navio tatuado em nós. Lídia, eu poderia ficar interessante a sua história e ficar aqui há um tempão. Seria até uma honra ficar com você um tempão aqui, mas sabe como é que é, né? Infelizmente, a gente conversou antes daqui, tem que reduzir. Hoje vai ter um evento, um ato, que acontece todo ano lá da Alfândega, parece que ali é um ponto, né? De que as pessoas viam o navio, enfim, mais fácil, né? Vai ter, estão querendo, inclusive, isso é uma matéria minha hoje, estão querendo, inclusive, fazer um programa que se torne uma programação mais completa, além desse ato, ou seja, que alguns edifícios, alguns locais em Santos sejam visitados, tenha toda uma programação que, com certeza, você deve estar junto disso. Então, assim, para encerrar nosso programa, né, e essa sua participação, é importante que as pessoas tenham memória, né? E que a ditadura militar nunca mais volte. A ditadura civil-militar, tem que deixar claro, que nunca mais volte para esse país, né? Porque, para não traumatizar, enfim, não
constituir feridas, traumatizar as pessoas têm que ter liberdade, as pessoas têm que ler o que quiserem, fazer o que quiserem. É isso, Lídia? Sim, é importante porque eu achava que a gente nunca mais ia correr esse risco. Pois é. Eu tinha certeza que nunca mais. Depois de a gente ter feito aquelas manifestações pelas diretas já, a gente se empenhou pela anistia, pela lei de anistia. Tanta luta. Tanta luta. E eu tinha certeza que não. Só que aquela história, a gente não investiu duas coisas, na educação das pessoas, da informação das pessoas. Então, as gerações foram mudando. E isso eu cobrei do Haddad uma vez, aqui em Santos. Eu falei, será que não faltou, né, nas escolas, nas universidades, a gente falar sobre isso? Que é uma memória que a gente tem que ficar na cabeça da gente. Eu sempre falo, mas tinha que ser uma coisa institucional. Isso. Aqui em Santos, eu já procurei me informar. Eu já fiz, inclusive, palestra para professores da rede pública. Sim. Durante a pandemia, eu fiz 2, e eram de manhã e à tarde. Mas eu fui convidada pelo pessoal da rede municipal. E eu procurei saber agora, este ano, semana passada, 2 semanas no máximo, se o pessoal continua estudando, que aquele projeto continua. E aí eu fui informada por um coordenador pedagógico. Sim, as escolas de Santos continuam estudando, porque nacionalmente tem o... não sei o que é, BNCC, é Base Nacional Comum Curricular. Sim. Então, tem no ensino até o 9º ano, vai da ensino fundamental, educação infantil até ensino médio, sim, 40% do currículo é obrigatório estudo da história local. Como Santos tem essa história local muito importante, sim, então eles estudam, falam sobre a ditadura, sobre o movimento dos trabalhadores. Por que Santos foi tão atingida assim? Por Cidade Vermelha, Cidade Barcelona brasileira, Moscouzinha brasileira, enfim, República Sindicalista, porque havia aqui uma organização sindical muito forte, muito forte. Era considerada uma organização de vanguarda. Os trabalhadores de Santos eram muito organizados. Conscientes do que estava acontecendo. Então, assim, havia sindicato para tudo. E o pessoal do Porto era muito forte. Então, esse trabalho, eles aí criaram o que hoje chamaria de fake news, que eram boatos a respeito desses sindicatos, que estavam armados com armas de Moscou, aquela história toda que era para o presidente da República dar um golpe, sim, o João Goulart. Que, aliás, o João Goulart vinha muito a Santos. Outros presidentes também, eles vinham muito a Santos, porque Santos era muito forte. Então, e eles discutiam de igual para igual, sentavam à mesa e discutiam. Então, eles sabiam dos direitos deles. E eles tinham uma condição boa. Por quê? Porque eles defendiam aquilo. E isso era um empecilho para o projeto que eles tinham para o país. Exatamente. Então, eles deram esse golpe para destruir primeiro os sindicalistas. Enfraquecer. Tanto que, depois disso, o sindicalismo brasileiro mudou. Ele mudou. Por mais que tenha, assim, hoje as pessoas, às vezes, não querem se sindicalizar. Exatamente. Às vezes, elas não dão valor ao sindicato. Eles conseguiram, de uma certa forma, né? Conseguiram. E a gente agora tem que tentar reverter isso, mas com estudo, com história, com... Exatamente. Né? Não deixar isso morrer. Então, assim, o que a gente tem seria esse estudo, né? É uma coisa. E a outra coisa que a gente não fez, mas que eu acho que não vai fazer mais, que foi a punição de quem cometeu esses crimes. Porque, na verdade, o Estado, quando ele prende um cidadão, ele é responsável, sim, pela segurança, pela integridade. E você deve saber mais do que eu, com certeza. E só o Brasil que não puniu, né? Só o Brasil, exatamente. Só o Brasil, exatamente. Aqui na América... Chile... Argentina, Uruguai... Ou seja, aqui na América do Sul, nós tivemos várias ditaduras militares. E a gente fala civil-militar, empresarial-militar, mas significa o seguinte, que os militares sozinhos, eles tiveram todo esse apoio econômico da classe empresarial, das empresas, mas também de instituições civis. Sim. Então, assim, eu, sinceramente, eu continuo chamando de ditadura militar, porque eu acho assim, quem executava de fato, quem tinha as armas nas mãos... São os militares. Os militares. Mas eles não são esse poder moderador que eles acham que são. Isso não existe. Não existe. Não existe. Então, o que faltou? Essa punição. Por quê? Pelo fato deles terem feito o que fizeram.
e eles não terem sido punidos, eles continuam tentando até hoje. Exatamente. Então, a gente tem esse risco. Então, é importante que as pessoas estudem. Então, 60 anos depois, a gente não pode permitir o apagamento da história, dos fatos, porque tem um distanciamento do fato histórico. Então, por isso que eu fico tão insistindo. Não, isso não era assim, isso era assim. Por quê? Porque essa geração que viveu isso vai indo embora, né? E aí, depois vão contar uma outra história, e não é. Né? Então, o meu compromisso é esse. Então, meu próximo livro, esse aqui é um meio de memória, meio nosso mais. Mas o outro livro, não. O outro, eu incluo centenas de pessoas nesse livro. Tem muita informação, muito documento, tem muita informação documental, porque eu fui buscar a história de muita gente. Sabe, eu fui por quê? Porque as pessoas precisam saber, nem que seja um pouquinho, não dá para contar tudo, mas determinadas coisas. Tem gente que participou aqui em Santos, que foi executor e entrou para a história, porque preparou isso, entrou para a história como herói. Então, isso eu não perdoo. É isso aí, parabéns. Se parabéns. depender de mim, isso não vai acontecer. É isso aí. Gente, como eu falei, poderia ficar aqui horas falando com ela, mas infelizmente não tem tempo. Lídia, muito obrigado pela sua participação. Preste atenção no próximo livro dela. Primeiro aqui, esse aqui é o Raul Soares, Um Navio Tatuado em Nós, mas vou ter o próximo que ela falou, exatamente isso que ela falou, que ela não vai perdoar quem foi executor, né? Isso é muito importante e é isso aí. Nessa quinta, Pode Povo, com vocês. Um abraço, obrigado. Obrigado, Lídia, mais uma vez. Eu que agradeço. Um abraço.